você tem motivo sim para estar aqui nessa noite e louvar o Senhor com alegria. Eu quero convidá-lo neste momento, né, especial aí, que nós estamos aqui diante do Senhor, para que você feche os seus olhos. Nós estaremos falando com Deus neste momento, pedindo que Ele nos abençoe através da sua santa palavra, pelas canções que nós página, para que outras pessoas neste momento também possam ser abençoadas através da ministração da palavra, pela sua vida também aqui, compartilhando e participando dessa live. E nós veremos aqui algo extraordinário acontecendo na vida do povo de Deus, mas também daqueles ainda que não conhecem a Jesus, mas certamente através do seu testemunho, através do testemunho da oitava igreja, muitos verão a glória de Deus através das nossas vidas. Então, queridos, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor e vamos abrir o nosso entendimento para que certamente Deus haja através de cada um de nós. Então, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor neste momento. Deus, obrigado por este momento que nós estamos aqui diante da Tua presença e podemos abrir o nosso coração e dizer o quanto o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. E queremos neste momento, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, que certamente nós temos falhado em tantas áreas da nossa vida e pecamos no pensar, no agir, na omissão, e que nessa noite, ó Pai, o Senhor derrame a sua misericórdia sobre nós, que é imensurável, e que nós sejamos perdoados, restaurados pela presença e pelo sangue de Jesus, que nos purifique de todo pecado. Abençoe aqueles que estão aqui conectados nessa live, ó Pai. As famílias, cada um deles, diante das suas necessidades, daquilo que precisam do Senhor nessa noite, que o Senhor mova com graça e ouça a oração, o clamor do seu povo. Obrigado pela vida do presbítero Ivan, que amanhã retorna às suas atividades laborais e ali o seu sustento diário, e tantos outros irmãos aí que precisam também trabalhar para sustentar a sua casa, a sua família, que também, de igual forma, também os seus abençoe. Aqueles que estão parados por conta dessa pandemia, dessa quarentena, que eles assim também consigam retomar as suas atividades, ó Pai. Também oramos pela igreja, o quanto nós queremos e desejamos voltar às nossas atividades, ao nosso normal, de estarmos ali presencialmente, cultuando e adorando o Senhor. Nós colocamos esse momento que nós estamos aqui diante da Tua presença e na certeza de que nós seremos abençoados. Nós oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Querido, eu quero convidá-lo para que neste momento você adore o Senhor também com alegria. Eu quero convidá-lo para que você estiver na sua casa aí, e você pode ficar de pé, e juntos nós estaremos aqui louvando ao Senhor, dizendo ao Rei dos Reis, nós consagramos tudo que nós temos e somos. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, e graças louvores transbordam coração. Minha vida
louvamos ao Teu nome nessa noite. Somos gratos por tudo aquilo que Você tem feito em nossa vida, Pai, pelas maravilhas derramadas, pelo milagre da salvação que nós temos através da obra eficaz de Cristo Jesus. E toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, porque somente Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Nosso coração pertence a Ti, a nossa vida. Nós respiramos para louvar ao Senhor, Pai. Obrigado por esse momento que nós podemos expressar a nossa gratidão através desses louvores. Amém. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Meu Jesus, graças a Deus, neste momento, louvamos ao nome do Senhor. Queridos, nós queremos compartilhar uma mensagem de Deus no seu coração nessa noite. E eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia, lá no Salmo de número 15. E nós estaremos meditando nesse texto, nessa noite, Salmo de número 15. Abra a sua Bíblia e nós estaremos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Salmo de número 15. E nós estaremos meditando nesse texto. Cremos que Deus falará ao nosso coração. Salmos número 15. Nós iremos ler todo o capítulo 15. Ok, querido? Salmo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível a reprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Queridos, Paulo escreve à igreja de Filipos, no capítulo 3, do verso 17 ao verso 20, dizendo o seguinte para nós: Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores,
e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando, existem muitos que, pela sua maneira de ver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição, no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu. Estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Queridos, a expressão que Paulo usa nesse texto de Filipenses 3, versos 17 e 20, referindo-se àqueles que foram lavados, regenerados pelo Espírito Santo de Deus e justificados como cidadãos dos céus. E quando nós olhamos para esse texto também escrito por alguém muito importante que nós conhecemos na literatura dos Salmos, que é o rei Davi, o rei de Israel, ele não usa a terminologia cidadãos dos céus, mas ele faz uma pergunta: quem habitará o teu tabernáculo e quem há de morar no seu santo nome? E a resposta é: os cidadãos dos céus. Assim como Paulo declara. E ele declara sobre alguns comportamentos que evidenciam aquelas pessoas que são chamadas cidadãos, que são não apenas pertencentes a esse mundo, mas também pertencem à família de Deus. Como nós falamos aqui, esse texto aqui é um salmo de Davi, e ele é conhecido também como salmo litúrgico. Ele está ligado à adoração pública. Alguns teólogos declaram que o Salmo 15 é uma perfeita pepita de devoção, e da mesma forma que uma pedra preciosa dificilmente pode ser dividida sem ser danificada, o Salmo também 15 é de igual forma. Mas eu vou me aventurar e tentar fazer uma divisão a respeito desse texto para aplicar algumas verdades bíblicas para a nossa vida. O Salmo aqui que nós lemos não é um salmo de louvor, não é uma oração de ação de graças. Inicialmente, ele é dirigido a Yahvé, a Deus, embora de uma pergunta retórica. O salmista sabe a resposta, como também nós sabemos a resposta dessa indagação. E ele quer falar uma pergunta a respeito da natureza daqueles que estão diante da presença de Deus. Embora a pergunta ela possa ter um sentido geral, é aqui bastante específica: se uma pessoa deve entrar no santo lugar, como essa pessoa deve estar diante da presença de um Deus santo? Lembrando ali a ideia do templo, da tenda, lugar em que o templo possivelmente ele é construído em Sião, no monte. E a pergunta é vital para nós, né? Diante da nossa realidade hoje, como nós devemos estar diante da presença do nosso Deus como cidadãos dos céus? É uma pergunta genuína que ela se aplica a nós hoje também. A gente pode dizer que apenas a moralidade, talvez alguns vão achar que pelo fato de serem bons, eles naturalmente serão cidadãos dos céus. Ou pensarão que simplesmente estarem ligados a uma igreja, a uma instituição, os tornará cidadãos dos céus. Mas nós iremos observar aqui que essas questões que nós falamos e abordamos não pode fazer alguém se tornar um cidadão do céu, a não ser que ele seja regenerado, justificado pela obra de Cristo Jesus. Já falamos aqui em textos anteriores que toda a história bíblica, toda a narrativa é a história da redenção. Então, o personagem principal de toda a Bíblia não é Davi, mas Deus, ele cumprindo a sua missio Dei, a missão de salvar o seu povo. E aqui nesse texto, queridos, nós temos alguns ensinamentos que nós podemos trazer para a nossa vida aqui hoje, sobre as características daqueles que de fato pertencem a Cristo, aqueles que são chamados cidadãos dos céus. Mas antes aqui, Davi, ele faz uma pergunta: quem habitará? A palavra habitar aqui no texto que lemos nos sugere a ideia de permanência.
significa vir e permanecer. Por isso foi assim que Jesus ele falou quando a respeito do Consolador, que está lá em João 14,16. Ele vos dará outro Consolador para que fique e habite convosco para sempre. Então a ideia trazida nesse texto aqui, do Salmo 15, de quem habitará, então nos sugere a ideia de permanecer, de pertence. Mas aqui o salmista também ele usa e faz uma alusão a uma outra palavra, quem habitará, mas também quem irá morar no seu santo monte. E a palavra morar aqui, ele acrescenta a ideia de casa, de lar, de residência, alguém que pertence a uma família. Então a pergunta que ele faz, que é uma retórica, no Salmo 15, verso 1, quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo? Ou seja, quem virá a permanecer diante da tua presença e quem há de morar no seu santo monte? Ou seja, permanecer e estar ligado à família de Deus. E ele, posteriormente, ele traz a resposta a partir do verso 2 até o verso 5, que nós iremos aqui abordar com vocês alguns ensinamentos práticos a respeito desse cidadão do céu. E como deve ser a vida daquele indivíduo que compreendeu o Evangelho e passou pelo processo de justificação, foi regenerado, santificado e agora no dia da sua glorificação? A primeira resposta que temos aqui no texto que traz para nós que a vida desse indivíduo é uma vida de integridade. Eu quero que você olhe novamente comigo aqui o verso 2 do Salmo 15. O salmista diz assim, respondendo a sua pergunta, que é uma retórica, e não é apenas para si mesmo, mas para os seus interlocutores, aqueles que estavam ali diante do templo para a adoração ao Senhor, e deveriam fazer uma reflexão a respeito da sua vida, como eles deveriam estar diante da presença de Deus. E a resposta que Davi traz nesse texto, que o cidadão dos céus, ele tem uma vida de integridade. É o que ele diz lá no verso 2, o que vive com integridade. O que seria então essa integridade? É caminhar em sinceridade. Esse caminhar descreve um curso habitual de vida, não apenas um momento particular ou especial na nossa existência, mas os cidadãos dos céus em toda a sua caminhada após o encontro com Cristo, ou seja, passar por esse processo de regeneração, a justificação e ser santificado, ele anda num curso habitual de integridade. É aquele que anda em sinceridade. É a mesma linguagem, talvez para você compreender melhor, que está lá em Gênesis 17, verso 1, em que Deus disse para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Isso é integridade. Andar na presença de Deus e ser perfeito. Tem um teólogo chamado Kirkpatrick, ele diz o seguinte, que essa sinceridade ou essa integridade tem o sentido de ser completo, sem culpa, traz o sentido de moralidade, ser perfeito diante da presença de Deus. Nós sabemos que por nós mesmos nós somos incapazes de alcançar essa perfeição, mas sabemos que através da presença do Espírito Santo de Deus nós somos aperfeiçoados. Por isso, Paulo declara e nos convida e nos conclama para que nós possamos nos encher da presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos enchemos dessa presença, naturalmente nós seremos habilitados para sermos íntegros diante da presença do Senhor. Talvez um exemplo de integridade que nós possamos lembrar neste momento é Daniel e seus amigos ali na Babilônia. Estavam a mais de 800 quilômetros da sua terra natal, da sua família, da sua cultura, estando numa terra estranha, e ainda assim eles não abriram mão das suas convicções religiosas e da sua intimidade com Deus. Mesmo que diante de decretos, que foram colocados diante deles para que eles pudessem obedecer ao rei, mas eles preferiram naquele momento obedecer ao seu Senhor, ao seu Deus. Então, os cidadãos dos céus, a primeira característica que nós podemos entender desses indivíduos é que são homens e mulheres que vivem em integridade, que caminham com Deus em todo o tempo, que diante das pressões externas que existem, eles não abrem mão das suas convicções, do seu caráter. São homens e mulheres que não se vendem. A gente olha para o nosso país,
O Brasil, a gente tem aquele chamado jeitinho brasileiro, que costumeiramente nós fugimos e damos um jeitinho de passar por cima de certas coisas para alcançar os nossos objetivos. Isso é falta de integridade, isso é falta de caráter. A gente não usa jeitinhos, a gente faz as coisas acontecerem na dependência de Deus. Então, querido, se você de fato é um cristão autêntico, alguém que teve a experiência com Cristo em sua vida, que foi regenerado, que foi justificado, santificado, e um dia será também glorificado, uma das características da sua vida cristã, ou atributos que você precisa externar a esse mundo, é uma vida de integridade. Talvez você se lembre, alguns anos atrás, isso passou nos jornais pelo Brasil inteiro, um grupo de corruptos que haviam desviado recursos do país, estavam ali com malas de dinheiro de corrupção, e eles ali fizeram uma roda agradecendo a Deus o dinheiro da corrupção que eles tinham alcançado. Queridos, isso não é integridade. A integridade é compreendermos que quando existe desvio de caráter, nós não nos vendemos. Os cidadãos dos céus são pessoas diferentes. Eles não se misturam com o lamaçal, com aquilo que nós compreendemos que é contra a lei de Deus. Então, como deve ser a vida daquele indivíduo que compreendeu o Evangelho e passou pelo processo de justificação, que foi regenerado, santificado e aguarda o dia da glorificação? Ele tem uma vida de integridade. Se você olhar o Salmo 14, ali você verá um indivíduo que não teve a sua vida remida ou regenerada. Que ali também um salmo escrito por Davi, que esse texto posteriormente ele é citado pelo apóstolo Paulo lá no capítulo 3 de Romanos, que existe esse indivíduo que não, ele declara para si mesmo que não existe Deus. E ele faz segundo a sua vontade, ele não sabe o que é a justiça. Ele está extraviado, corrompido pela sua natureza pecaminosa. Ele não tem a capacidade de fazer o bem. Mas aqueles, no Salmo 15, Davi trata de uma outra realidade, mas do cidadão redimido pela obra de Cristo. Como nós falamos, toda a história bíblica, toda a narrativa é a história de Jesus, é a história da Missio Dei, é a história da redenção. E nesse processo que nós compreendemos que nós estamos inseridos, que fomos resgatados pela obra de Cristo em nossa vida, nos tornamos cidadãos dos céus. Nós pertencemos aqui, somos cidadãos brasileiros, a nossa pátria aqui, terrena, mas também temos uma pátria celestial, que é os céus, que é a Nova Jerusalém. E como característica da nossa vida agora transformada, nós somos pessoas que têm a integridade em suas vidas. Mas existe uma segunda característica, um atributo daqueles que são chamados cidadãos dos céus. A segunda é que tem uma vida cuja prática de justiça ela é habitual. Ou seja, esse cidadão dos céus, além da integridade, ele tem a prática de justiça na sua vida como algo habitual. Leia comigo aqui o verso 2 ainda, do Salmos 15, diz o seguinte: após Davi fazer a pergunta, quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Primeiro ele responde o que vive com integridade. E depois ele diz, e pratica a justiça. E pratica a justiça. Praticar a justiça, queridos, é uma conduta externa e deve ser justa. Justiça aqui, justo significa ser correto de acordo com a lei. Aí você verá no verso 5, talvez algo que possa exemplificar a ser justo. Lá no verso 5 declara para nós: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Ele não cobra juros, ele não é um indivíduo que gosta de extorquir pessoas. Usura é às vezes definido como qualquer tipo de juros, mas o termo hebraico aqui vem da raiz, significa infligir como uma picada, como uma serpente,
ou oprimir. Os juros comerciais nos tempos do Novo Testamento eram reconhecidamente legítimos. Assim, provavelmente, o termo deveria ser entendido como juros exorbitantes ou desmedidos. Então, se você é um crente cristão que se declara cidadão dos céus, mas empresta dinheiro, mas com juros exorbitantes, ou seja, isso é agiotagem. E crente, como lidar com um crente que empresta dinheiro para o outro e cobra de forma não justa? E é isso que o texto está declarando para nós. Os cidadãos dos céus, eles têm a integridade em sua vida, mas são pessoas que andam de acordo com a justiça, ou seja, são pessoas corretas com a lei de Deus. Queridos, na verdade, a palavra de Deus nos diz que quando nós emprestamos, principalmente para um irmão, que a gente não espere receber de volta. Que era melhor você não ter emprestado, na verdade. Mas se você emprestou, que você seja justo com relação àquilo que você pôde abençoar a vida de alguém diante de uma necessidade. Que ninguém pede dinheiro emprestado ou recursos se não está passando por alguma dificuldade. E se porventura alguém fez isso com você, querido, seja justo. Não cobre juros exorbitantes, além do normal. Mas ele está dizendo também que os cidadãos dos céus, esse cidadão que ele é íntegro na sua vida, mas além dessa integridade, o salmista aqui também vai dizer para nós que esse indivíduo que é justo, ele tem várias características que devem ser aqui vistas por nós. Como o texto declara também aqui a partir do verso 2, que o salmista vai dizer o seguinte para nós aqui, leia comigo mais uma vez. Ele diz o seguinte: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração também fala a verdade. Então nós podemos aqui identificar uma terceira característica daqueles que são chamados cidadãos dos céus, além da integridade, além de uma vida cuja prática da justiça seja habitual, mas alguém que ele não vacila, que não é abalado, mas também que não recebe suborno, mas também que não cobra juros de forma exorbitante. A gente pode lembrar de vários homens no decorrer das narrativas bíblicas que demonstraram serem justos diante de Deus. Talvez um dos principais que nós conhecemos é Noé. Quando nós olhamos ali, ao lermos a história de Noé, aprendemos a importância da fidelidade, pois no meio de uma sociedade corrompida, ele se colocou como um pregoeiro da justiça. Está lá em 2 Pedro 2, verso 5, dando ouvidos à voz de Deus e executando minuciosamente as ordens que lhe foram confiadas. A fidelidade de Noé nos inspira a sermos cristãos exemplares que vivem uma vida de obediência a Deus, exercitando a fé em suas promessas. E para ser fiel, queridos, é preciso fé, resultante de ouvir a palavra de Deus, como está em Romanos, lá 10, 17, que fé é fruto do Espírito Santo de Deus, somente Ele pode produzir isso em nosso coração. Os servos exemplares da Bíblia tinham dúvidas, inseguranças, fraquezas, mas o Espírito de Deus os capacitou para enfrentarem desafios e permanecerem fiéis. E nós cremos que esse Deus que está aqui diante de nós também nos capacitará a sermos homens e mulheres que tenham compromisso com a sua lei, que tenham integridade, que usam da justiça, mas também que falam e vivem a verdade. Nós podemos lembrar também de outros personagens, como Ana, que, embora pudesse contrair um novo matrimônio, Ana preferiu dedicar-se integralmente à obra do Senhor. Está lá em Lucas 2:37. Apesar da sua idade, ela demonstrava prazer em servir ao Senhor, usando as suas ferramentas basilares para vencer as dificuldades. Ela era uma mulher corajosa, mas também encorajada pela presença de Deus em sua vida. A gente pode lembrar de vários outros personagens que durante a sua vida demonstraram essa integridade, essa justiça, mas também essa verdade. Então nós estamos perguntando aqui, queridos, como deve ser a vida
daquele indivíduo que compreendeu o Evangelho, que passou pelo processo de justificação, foi regenerado e santificado e aguarda o dia da sua glorificação. A terceira verdade é que nos seus lábios e também no seu coração estão a verdade, precisam estar a verdade. A verdade está nos seus lábios e também no seu coração. O texto aqui no verso 2 declara para nós, diante da resposta que Davi tem para a sua indagação, né? Quem habitará no tabernáculo e quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Falar a verdade. E falar a verdade segundo o seu coração significa viver em absoluta sinceridade. A verdade nos lábios é importante, a verdade no coração é muito mais importante ainda, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E a convicção do salmista acerca da necessidade de purificação estava baseada na sua compreensão de que Deus deseja a verdade no seu íntimo. Isso implica algumas questões da nossa vida. Se falamos a verdade, o texto aqui vai nos mostrar que nós não difamamos. Não difama com a sua língua significa literalmente, ele não pronuncia calúnia com a sua língua. E quantas vezes nós caluniamos, né? Não somente os nossos queridos irmãos da nossa igreja, às vezes os familiares, caluniamos também a política. Quantas mensagens de WhatsApp que nós repassamos aí sem ao menos conferir, a gente está contribuindo aí para as fake news, né? A palavra, a expressão que tem sido muito usada em nosso tempo, que a gente tem caluniado muitas pessoas e destruído vidas por aquilo que nós falamos. Mas o cidadão do céu, ele fala a verdade e ele vive a verdade. E como a verdade está presente na sua vida, esse indivíduo, homem e mulher, ele não calunia. Inventar ou passar adiante histórias que são injuriosas, que denigrem a reputação de outra pessoa, é considerada pecado que não tem lugar na vida dos cidadãos de Sião. Então, querido, se você caluniou alguém nesses últimos tempos, peça perdão. O cidadão do céu, ele fala a verdade. E se for necessário pedir perdão para que a relação ela seja restaurada, nós fazemos porque nós somos humildes. O cidadão do céu, além da integridade, além da justiça estar na sua vida, ele fala a verdade e vive também essa verdade. Ele não faz o mal com intenção no coração. O mal, quando acontece na vida do cidadão dos céus, é apenas um acidente. Não é algo planejado. Queridos, ele não injúria, ele não calunia. Aceitar alguma afronta contra o seu próximo pode significar dar origem à calúnia e a escárnio, ou passar adiante do que outra forma ficaria oculto. Não fechar os olhos diante do pecado, como aqui o texto declara no verso 4, dizendo para nós: o que os seus olhos têm por desprezível ao reprovo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Aqueles cujos olhos reprovam é desprezado, significa literalmente desprezado em seus olhos é o repróbamo. Os cidadãos dos céus, ou de Sião, ele não se regozija com o registro da iniquidade. Ele não fecha os olhos para o pecado e a conduta encoberta que viola a lei de Deus. A sua palavra vale tanto quanto o seu pacto. Queridos, o cidadão do céu é alguém diferente. E como cidadãos dos céus, nós não podemos compactuar com o pecado. Se você ler o capítulo 14, como nós falamos aqui, o texto vai dizer para nós sobre o indivíduo não redimido, que é o homem cuja natureza é depravada e ele é escravo dessa natureza. E o capítulo 15 ele vai falar sobre uma nova realidade. Ele trata especificamente do homem que teve o coração transformado pela presença de Deus. E este homem transformado pela presença de Deus é um homem e mulher diferente. A sua vida, a sua conduta é diferenciada porque ele tem a presença de Deus em sua vida. Ele tem o Espírito Santo de Deus que conduz os seus atos, a sua mente. Ele tem Cristo que o justifica e o regenera através da sua obra. E esse cristão que é chamado cidadãos do céu, ele tem algumas características que nós estamos aqui abordando nessa noite, queridos. E elas são a vida de integridade.
que é a primeira delas, como o texto aqui diz no verso 2, mas também uma vida cuja prática da justiça seja habitual na sua vida. E terceira verdade que nós compreendemos aqui nesse texto sobre os cidadãos dos céus, esse cristão, esse crente, queridos, também, a verdade está nos seus lábios e também no seu coração. E o texto ele termina dizendo para nós: quem deste modo procede não será jamais abalado. A integridade, a justiça e a verdade estarão presentes em sua vida. E, queridos, eu quero conclamá-lo para que nessa noite você compreenda que você foi chamado para ser um cidadão dos céus. E os cidadãos dos céus, ele tem um comportamento diferenciado. Lembrando dos personagens passados, como Daniel e seus amigos ali na Babilônia, diante de uma cultura pagã, longe das suas famílias, da sua liberdade religiosa, e ainda assim não se corromperam. E que nós também, no meio desse contexto que nós estamos vivendo, que nós somos cercados aí pela corrupção de todos os lados, pela imoralidade, que nós possamos manter a nossa integridade, a nossa justiça, mas também a verdade, tanto em nossos lábios, mas também em nosso coração. Este é o cidadão dos céus. E quem desse modo vive, queridos, ele jamais será abalado. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. E que a igreja, nesse momento em que nós estamos vivendo, que ela seja sal da terra e luz do mundo. O sal, ele não foi criado para ser jogado na terra e ser pisado pelos homens, mas ele foi criado para dar sabor. Se ele perdeu o sabor, sim, que ele serve para ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. Nós somos sal, somos o tempero desse mundo que preserva a podridão de esse mundo a cada dia mais estar se degradando por conta da corrupção do pecado. E a igreja está inserida nesse contexto para fazer diferença. Os cidadãos dos céus foram chamados para fazer diferença. E você foi chamado, queridos, para ser diferente na sua família. Então seja um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho. Seja o melhor trabalhador, seja o melhor patrão, seja o melhor estudante acadêmico, seja o melhor crente, seja o melhor cidadão do nosso país. Os cidadãos dos céus são chamados para serem diferenciados através da integridade, através da justiça e através da verdade. E que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite, queridos. Queridos, nós queremos orar para que Deus nos abençoe nessa noite através da ministração dessa palavra. E que, certamente, nós que somos chamados cidadãos dos céus, possamos, de fato, demonstrar essa mudança produzida em nosso coração, através da obra de Cristo, que nos regenera, que nos justifica, que nos santifica, e um dia nós seremos glorificados também. E, neste momento, queridos, que nós estamos aqui, nessa terra, que as pessoas olhem para nós, que nós tenhamos um testemunho verdadeiro. Hoje no país nós somos aí a quase 40 milhões de evangélicos. E a gente tem produzido muito pouca diferença em nossa sociedade. E precisamos repensar se de fato nós somos cidadãos dos céus. Essa autorreflexão, quando nós entramos no culto que nós prestamos a Deus, como tem sido o nosso comportamento no mundo que nós estamos inseridos e como nós nos inserimos diante da presença de Deus. Não podemos entrar de qualquer maneira diante da presença de Deus. Cidadãos dos céus, eles são justos, eles são verdadeiros e eles são íntegros. Vamos orar para que Deus derrame graça sobre a nossa vida nessa noite e nos possibilite a sermos esses homens comprometidos com a sua obra. Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, pela presença do Senhor em nossa vida, pela misericórdia que tem sido derramada continuamente sobre nós. E podemos aqui clamar ao Senhor para que o Senhor nos habilite, nos capacite a sermos de fato cidadãos dos céus, gente comprometida com a obra do Senhor, com o reino do Senhor. E que nós sejamos homens e mulheres com integridade, que sejam justos diante do Senhor, mas também que possam falar e viver a verdade. E que dessa forma nós jamais sejamos abalados por aquilo que nos cerca, a impureza, Pai, o mundo que muitas vezes tem tentado consumir as nossas vidas.
e que a igreja seja sal da terra e luz do mundo, que ela possa ser um diferencial nesse contexto de tanta podridão que nós estamos inseridos muitas vezes, meu Pai. E que o nosso país seja impactado por uma igreja autêntica, pura e verdadeira. Nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e vejamos o agir de Deus em nossa vida todos os dias. E obrigado a você que esteve conectado com a gente durante esse tempo aqui em nossa live, tanto pelo Instagram, mas também pelo Facebook. Que Deus derrame graça sobre a sua vida, sobre o seu ministério. E você seja habilitado e capacitado de fato a ser um cidadão do céu. Você foi regenerado, justificado e santificado. E dessa forma nós andamos em integridade, em justiça e em verdade. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de todos nós. Que Deus derrame graças sem medidas sobre a sua vida, mas também sobre a sua família. Até mais, queridos. Que Deus abençoe.